Bem, que há aqui montes. É pá, isto de noite com o Petromax era só mandá-los para dentro do balão. Dia 16. No dia seguinte retomamos a pista da praia na direção de Noamgar. Aqui tratamos das formalidades da entrada no Parque Nacional do Banco d'Arguin, num edifício simples que identificamos por ter à entrada um enorme esqueleto de baleia. A entrada é paga, taxa que foi criada pelo António Araújo, o português que fez o trabalho de consultoria mais relevante para a criação do Parque Nacional e que é muito respeitado pelas autoridades do parque. António só falhou por não terem desconto para tugas. O Banco d'Arguin está repleto de vida selvagem. Vemos muitos flamingos e outras aves. É pá, isto de noite com o Petromax era só mandá-los para dentro do balão. É só uma. Pois é, uma branca. É só bola e Rodamos agora por pista fácil que nos leva para junto do mar. Há muitos baixios e a terra castanha está esbranquiçada pelo sal que se forma nas margens. Depois, na zona da ilha de Tidra, vamos mais para o interior, onde temos novamente de enfrentar a areia solta e dunas. Numa destas pistas de interior, passamos por um mauritano que está atarefado na reparação de uma picape Peugeot 504, viatura de tração num só eixo. É incrível como conseguem conduzir nestas condições quando nós nos vimos e desejamos com viaturas de tração integral. Esta é uma rota de carros comprados na Europa que são contrabandeados para serem vendidos na Mauritânia e noutros países mais a sul. Contornamos uma enorme baía à altura em que encontramos mais um controle policial. Pedem-nos os passaportes, mas quando perguntamos se há algum local onde se possa almoçar, largam os passaportes e vão à procura do cozinheiro. Mas para nosso azar, o homem está fora de serviço por conta de uma dor de dentes e também não haveria peixe para cozinhar para nós. Então, como estamos em maré de azar, deixam-nos seguir sem mais perguntas e nós apontamos novamente para o litoral, onde encontramos algumas cabanas de pescadores e Mouragan na Baía d'Ao Atif. Apesar do regime de proteção do Banco d'Arguin, os Imragan são os únicos que podem pescar dentro do parque. Imragan é uma palavra berber que significa pescador. Vivem nesta região desde sempre e diz até que dominam uma técnica de pesca em que habituaram os golfinhos a empurrar o peixe para as margens, sabendo que os pescadores depois lhes atiram parte do pescado.
Mas mesmo com os Imragen da aldeia de Iwique, continuamos sem sorte, porque os barcos ainda demoram umas 2 ou 3 horas para chegarem com o peixe apanhado nesse dia. Curiosamente, coincidência ou não, os barcos dos Imragen usam a mesma vela latina que os barcos portugueses usavam no tempo dos descobrimentos. Ainda perguntámos na aldeia quanto queriam para tratar da saúde a um cabrito que vimos por lá, mas pediram demasiado dinheiro e por isso, refugiando-nos em argumentos morais, deixámos que o animal viva para ver mais uma Páscoa. E como também não vimos golfinhos por perto, a quem pudéssemos perguntar se queriam colaborar com a tribo dos Tugas, decidimos ir mais para norte, onde sabemos existir mais uma aldeia de pescadores Imragen. Pelo caminho, ainda tivemos de resgatar o da lama, o que não nos apaziguou a fome. Conformados com a sorte que nos estava destinada, escolhemos um local bonito junto a uma baía para preparar o almoço. Mas demos a nós próprios algum tempo ainda para tomar um banhinho nas águas quentes da baía. A areia é meio lodosa, mas ainda assim, o primeiro a ir para a água enterrou as mãos e quando as voltou a retirar, trazia um grande bivalve em formato de berbigão com a particularidade de parecer ter crescido no entroncamento. Surpreendidos pelo achado, todos começámos a enfiar ali a unha e o desafio agora é ver quem apanha o maior. Em pouco tempo, as latas que íamos aquecer foram substituídas pelos berbigões XXL, o que deu uma taxada épica. E o melhor é que sobrevivemos para contar que aquilo é um belo petisco. Claro que, com toda a probabilidade, se tivéssemos pedido autorização para fazer esta pescaria, o mais certo seria mandarem-nos perguntar ao António Araújo, mas como ele estava longe em Nouakchott, achámos que era melhor ficar para a próxima. O Luís não ficou para a mariscada e avançou a solo para Arcase, onde ficámos de nos encontrar algumas horas depois. Terminado o almoço, é para lá que seguimos. Pelo caminho passamos por Temalui. Quando chegamos a Arcase, encontramos o Luís, tal qual Martini Man, esparramado numa cadeira à sombra de um colorido sombrero. Deixamos ali os carros e vamos dar uma volta para ver a aldeia que fica no extremo oposto da península onde parámos. Encontramos o guarda do parque que vive naquela aldeia e a quem perguntamos se havia alguém a quem pudéssemos comprar uma refeição de peixe. Não só havia, como até podíamos colaborar na pesca, uma vez que seria a família dele a tratar do assunto. Também poderíamos pernoitar no parque de campismo que tem reimas, ou seja, as tendas dos nómadas. E foi isso que escolhemos, porque é castiço e assim não temos sequer de montar tendas. Combinamos uma hora para a pescaria sem saber o que esperar daquela que seria mais uma grande experiência desta viagem e a seguir fomos até à Reima testar os colchões numa cesta que soube muitíssimo bem. Às 5h30 fomos ao encontro do guarda do parque que agora assumia funções de pescador. Íamos recolher a rede que tinha sido colocada na maré cheia. O Kim, que se tinha esquecido de vestir calções, correu ligeirinho até aos carros, o que lhe rendeu a alcunha de grande chefe pé de vento. Então entramos na água e fomos investigar a rede onde só tinha caído uma pequena tainha. Mas isto é malta tranquila, habituada a resolver problemas e não seria uma primeira contrariedade que o iria impedir de vender 8 refeições. Então foi buscar a cana de pesca e de caminho trouxe também o filho que aparentemente iria pescar ao sentir, uma vez que não trazia cana. Vamos para as pedras onde sopra um vento forte que quase nos faz levantar os pés do chão. Num primeiro lançamento, o currículo não traz nada. Faz uma mudança estratégica para uma pedra mais à frente, mas ainda assim o peixe não pica. Começo mentalmente a rever as conservas que me sobram para escolher o meu jantar. Mas o assunto estava longe de estar concluído. O miúdo empata um anzol no fio de nylon, ata uma pedra para fazer de lastro, isca e está pronto. Roda o fio no ar em movimentos circulares e depois larga-o na direção de onde
ondulação. Sente um toque, puxa o braço atrás num movimento enérgico e já está. Um sargo já cá canta. Diz qualquer coisa ao pai que não entendemos, mas é fácil adivinhar pelo tom jocoso. Mas logo a seguir, o pai saca um peixe magnífico que mata a disputa. E não demorou muito até tirar outro, de uma espécie com bigodes que não conhecemos e que se chama Bar Mustache. Está satisfeito. Os convidados serão alimentados e a família este mês terá um rendimento suplementar. As senhoras da viagem, entretanto, estiveram durante este tempo a preparar um petisco de borriés e foi por aí que começámos. 40 minutos depois da sessão de pesca, vamos de carro buscar o tacho que a família estaria a preparar. Era suposto comermos na Raima, mas como estava muito vento, o guarda-pescador convidou-nos para fazer a refeição no abrigo da sua casa. Vibrei com a alternativa, porque seria sempre uma oportunidade para conhecer a família e a forma como vivem. A casa é para lá de modesta. Na verdade é feita de restos de madeira e chapas de bidões desmanchados, forrados a papel de embrulho, mas está muito limpa e colocam colchões e almofadas para nosso conforto. Para começar, preparam um chá com o ritual habitual e vamos conversando sobre os mais variados temas, como a estrada que estão a começar a construir na pista do comboio e sobre os barcos que por vezes encalham naquela costa. Estamos à luz de candeeiros e o ambiente é muito acolhedor. A casa tem duas divisões. Nós estamos numa e uma senhora de idade está na outra com os rapazes. A esposa e as filhas do guarda-pescador colaboram na preparação da refeição. Oferecem-nos umas conchas muito grandes que apanharam ali na costa. Servem o peixe com massa e um molho que parece uma espécie de jardineira miudinha. Então, desejam-nos boa refeição e começam a sair. Mas sem hesitações, pedimos que fiquem e que partilhem a refeição connosco. Mas, numa cultura patriarcal, só o anfitrião ficou. Enquanto saboreamos o delicioso prato que prepararam, falamos sobre o turismo na Mauritânia, que diz ter alguma expressão entre outubro e março, altura com menos vento e temperaturas mais agradáveis. Falam-nos com orgulho do Parque Nacional para o qual trabalha. Quando terminamos, as mulheres da família regressam e em menos de nada retiram tudo o que só ali foi colocado para o jantar. E então trazem um velho gravador a pilhas com a intenção de estender o tempo de convívio e satisfação de curiosidades. Fazem uma dança engraçada e depois vão buscar fotografias que espalham pelo chão e que nos vão mostrando. Contam-nos a razão de cada fotografia enviada por quem os foi visitando e a filha mais velha mostra com orgulho as fotos de uma viagem que fez. E o nosso Anitta, o ator Amitabh Bachchan dos filmes de Bollywood, volta a ser reconhecido. Mas parece já com vontade de voltar ao anonimato, coisa que temos dificuldade em facilitar. Vou ao carro e trago o computador. Não temos fotografias em papel, mas podemos mostrar as fotografias feitas durante a viagem que vamos passando, ao mesmo tempo que explicamos por onde andamos. Ficam surpreendidos por lhes mostrarmos locais do próprio país que nem sabiam que existiam. Fazem comentários em árabe que não entendemos, mas dos quais apanhamos as expressões. Devem achar que somos malucos por irmos para locais tão remotos com o risco de não regressarmos. No final trocamos presentes, pagamos a refeição e não pagamos tudo o que vem com ela. Isso porque estes momentos genuínos e sem frufrus nem porrinhas não têm preço. Leve daqui a convicção de que a humildade, honestidade e partilha são o melhor que a humanidade tem. Estas experiências vão ficar para sempre tatuadas na minha memória e são seguramente uma grande lição que usarei sempre que for confrontado com as mesquinhices do dia-a-dia nos países ditos civilizados. Despedimos-nos e saímos para uma noite ventosa e para os carros que fazem a curta distância até à nossa Raima. O Luís já dorme depois de uma pratada de cuscuz com almôndegas, mas não foi só uma boa refeição que perdeu. Dia 16.
Talvez pela época do ano, de noite os ventos estiveram fortíssimos, como têm estado durante quase todo o percurso no Banco de Argan. A ventania obrigou-nos a reforçar com areia as bainhas da Raima para não seguirmos viagem agarrados ao colchão. Depois do pequeno almoço, seguimos para norte, já com sabor a regresso. Rodamos um pouco mais para o interior, em pista rápida, aqui e ali intercalada com areia fofa. E no meio do mais absoluto deserto, vemos um muito velho HDJ-60 de capô aberto e rodeado por mais pessoas que aquelas que julgava caberem nesta viatura. Apontamos para lá, como é expectável em quem viaja pelo deserto e encontra outros viajantes em dificuldades. Tem um pneu furado e o subselente está sem ar. Viajam em sentido contrário ao nosso, na direção de Nouakchott, e de ferramentas só têm macaco, chave de rodas e um martelo. Ou seja, estão completamente à mercê da solidariedade de quem possa ali passar. O carro está carregadíssimo e ponho-me a contar as pessoas que transporta. São 18, incluindo crianças e uma mulher grávida. Ficam impressionados quando colocamos um compressor ao lado do pneu vazio e o enchemos em pouco tempo. A única roda subselente que trazem está furada e, não sendo tubeless, é preciso desmontá-la e substituir a câmara de ar. Usamos os nossos desmontas, coisa que obviamente não têm, e depois da operação concluída, o compressor volta a fazer o seu trabalho. Estão agora com as 4 rodas e mais a subselente operacionais e, só com muito azar, não chegam a Nouakchott sem problemas. Perguntam-nos quanto custa um compressor daqueles e, quando traduzimos o valor para o guias, percebem que provavelmente vale o mesmo que o carro que os transporta. Despedem-se de nós calorosamente e nós seguimos caminho com a convicção de dever cumprido e a certeza de que deixamos uma boa imagem dos portugueses. A pista tem progressivamente ficado mais exigente ao nível das dificuldades de progressão que encontramos nos troços mais complicados desta viagem. Os motores vão em regimes altos, mas seguimos a um ritmo aceitável. Ao longe vemos mais um carro parado e o condutor acena-nos com uma garrafa de água vazia. Rumamos para lá e percebemos que só precisa mesmo de água. Deixamos-lhe um casalinho de garrafas e seguimos caminho. Paramos para almoço à sombra de uma acácia e logo a seguir retomamos rumo a norte. Lá bem atrás na viagem, o Nuno já tinha conseguido resolver a contenda pela liderança do número de furos e agora uma pedra ajudou a consolidar essa liderança e provavelmente a resolver a competição de forma definitiva. Quer-me parecer que é afinal o condutor desta viatura quem não falha uma pedra. Encalhando, o navegador também vem distraído. Estamos a aproximar da fronteira quando nos cruzamos com uma expedição espanhola de ajuda humanitária numa coluna de 3 caminhões 6x6, semelhantes aos que fazem o Dakar, escoltados por 3 outras viaturas 4x4. Trocamos saudações sem alterar o ritmo de progressão e 12 dias depois voltamos a ver o estaleiro de suporte à construção da estrada, o que significa que estamos agora muito perto da fronteira, de passagem para o Saara Ocidental, território anexado por Marrocos. Depois de passarmos a linha do comboio no PK55, seguimos em cima do traço que fizemos em sentido inverso no início da viagem pela Mauritânia. Ainda assim, como há muitos traços de pista paralelos, por vezes ensaiamos trajetórias um pouco diferentes, o que nos faz lembrar que estamos em zona minada e que não é nada saudável sair da pista por onde rolaram outras viaturas. Numa destas incursões, o Nuno, que ia à frente da coluna, percebendo que se tinha enganado e estava a levar-nos por uma pista menos marcada, optou por encurtar caminho, apontando diretamente à pista correta. Estamos agora a contar o tempo para o encerramento da fronteira, o que ajuda a criar alguma pressão. Mas o grupo parou e pelo rádio relembramos os riscos que está a correr, o que faz com que o Alfredo saia do MM e caminhe na nossa direção, usando exatamente os locais por onde tinha passado a roda. Então o Nuno lá toma consciência do risco e faz inversão de marcha, reintegrando o desertor que se punha ao fresco. Pouco depois, chegamos ao posto fronteiriço do lado mauritano e encontramos os mesmos polícias corruptos e pedinchões que nos deram uma primeira má impressão da Mauritânia. Sorriem e parecem simpáticos,
mas sabemos que trasandam a ranço vivíparo. A história repete-se com a mesma conversa e os mesmos pedidos de dinheiro. Agora querem sacar-nos as ouguias que nos sobram da viagem. Recusamos veementemente e parecem perceber que desta vez não vão conseguir sacar-nos nada. Passaportes, papelada, carimbos e podemos seguir. Não temos tempo a perder porque a fronteira do lado marroquino fecha daqui a 10 minutos. Talvez por isso não tenham insistido mais na extorsão. Seguimos para lá, mas já começamos a duvidar que seja possível passar a fronteira nesse dia. A pista está muito degradada e os carros saltam que se fartam. Mas não podemos ir na loucura porque é vital manter os carros em pista marcada. Caso contrário, podemos ter fogo de artifício em dia não festivo. Chegamos à fronteira do lado marroquino às 18h20, 20 minutos depois da hora de fecho. A simpatia dos polícias é agora honesta e relativamente desinteressada, o que contrasta sobremaneira com a atitude dos mauritanos. Em sentido contrário, vem um Mercedes classe C e um Range Rover bem equipado, de matrícula italiana, aos quais os polícias dedicam toda a atenção, libertando-nos para seguirmos caminho. Já em território marroquino, mais à frente, somos surpreendidos por uma gazela selvagem que anda por ali sem receio das minas. Fazemos uma curta paragem, na qual combinamos pernoitar na mesma estação de serviço onde já tínhamos ficado na viagem em sentido contrário. O Kim não precisa verter águas e por isso vai seguindo. Mais à frente, encontramos-nos parados num posto de controle policial, mas em vez de estarem a mostrar documentos, estavam a começar a jantar com os polícias. Quando passamos por eles, riem e explicam que, perguntando se podiam parar ali para jantar, os polícias os tinham convidado para partilharem um peixe frito com arroz de tomate. É este tipo de experiências únicas que não se conseguem nos programas contratados às agências. É preciso vir por conta própria para lugares remotos para podermos vivenciar experiências genuínas que nos marcam realmente. E os marroquinos são efetivamente, de uma forma geral, um povo acolhedor e muitíssimo simpático, longe das descrições que frequentemente nos chegam pelo disque-disse de imbecis que papagaiam histórias inventadas ou pelo menos fortemente ficcionadas que só ajudam a criar uma má imagem injusta e abusiva. Malta, deixem-se disso e vivam as vossas próprias experiências. Chegamos finalmente ao Barbas, hotel onde vamos ter duche, um bom jantar e uma cama para dormir.